Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Lucas, eu sou o criador do Zik e do TheFox e no vídeo de hoje eu vim trazer as notas de atualização da versão 3.1 do Zik. Bom, o Zik 3.0 ele foi lançado há mais ou menos uns 4 ou 5 dias atrás, foi um sucesso, graças a Deus, quase 100 licenças já liberadas. Se você ainda não tem acesso ao Zik, basta que você me mande a sua CR, VRTC, tá? O seu DOT/HOT, meu e-mail, para que eu possa estar liberando a sua licença aí o quanto antes e você possa começar a utilizar o Zik, beleza? Esse vídeo aqui agora, de hoje, ele vai ter o intuito basicamente de eu explicar bem rapidamente as novas atualizações, tá? O que eu adicionei nessa versão 3.1, mas caso você queira saber melhor sobre o Zik, eu indico que você assista o vídeo passado, ali sim. Eu entrei em detalhes, expliquei com mais profundidade e com mais exemplos o Zik de modo geral. Então, esse vídeo aqui, somente falando sobre as novas possibilidades da versão 3.1. Sugiro que aos quase 100 clientes que já utilizam a versão 3.0, sugiro que utilize sim a versão 3.1, tá? Mesmo que nenhuma dessas é, novas opções faça alguma diferença no seu operacional, é interessante pelo menos que você assista o vídeo, porque eu tenho certeza que tem coisa aqui muito interessante que você provavelmente vai querer implementar na forma que você opera junto ao Zik hoje, beleza? Então vamos lá. O intuito do vídeo é ser realmente bem rápido, não vou dar muitos exemplos, qualquer tipo de dúvida pode me chamar no WhatsApp ou no Telegram, tá? Primeira melhoria da versão 3.1 é em relação a essa areazinha aqui, galera, ó. Ela é ajustável agora, tá bom? Então, na versão 3.0, dependendo da resolução da tela do cliente, essa área, que é a área mais importante, ela ficava pequena, né? Então tinha clientes que estavam falando que essa área estava assim, ó, bem pequenininha. Então assim, ele até conseguia ver as operações, mas era num espaço limitado, tá? Agora não. Agora o cliente ele pode, ó, deixar essa área do tamanho que ele quiser, o mesmo se aplica ao gráfico, tá? Se ele quiser visualizar, por exemplo, melhor o gráfico ou algo do tipo, ele consegue ajustar tanto o tamanho do gráfico, mas principalmente o tamanho das entradas aqui, beleza? Segunda melhoria da versão 3.0 é em relação aos mercados, tá? Aliás, na 3.1, né, galera? Desculpa. Versão 3.0 tem todos os mercados aqui perfilados, bonitinho, tá? Mas na versão 3.1, além da gente ter todos os mercados melhor organizados, tá? Eu separei por classificação. A gente também tem a adição dos mercados Bull e do mercado BIR, tá? Esses mercados são aqueles mercados que quando dá 9 horas, horário de Brasília, ele volta ao seu valor original, que é 1000. Ele trabalha durante 24 horas, 9 horas da noite ele reseta, volta pro 1000 e assim por diante, tá? Esse mercado você pode operar, ele pode operar praticamente tudo, tá? A única restrição que esse mercado tem, e isso não tem nada a ver com o Zik, é algo da Deriv. Esse mercado não pode abrir contratos entre 8h55 e 9 horas da noite, tá? Isso é algo da Deriv. Então, se não me engano, tem essa janela de impossibilidade de você criar contratos, tá bom? Porque quando dá 9 horas, ele reseta. Então, eles devem ter uma margem ali de segurança para que não haja contratos entre 8h55 da noite e 9 horas, horário de Brasília. Beleza? Tirando isso, pode usar o mercado à vontade. É um mercado que a Deriv disponibiliza também, assim como todos os outros, tá bom? Bom, a primeira ferramenta nova, tá? Da versão 3.1 vai ser a usar o máximo número de entradas. Bom, na versão 3.0 a gente já tem algo parecido, que é a mini meta, tá? A mini meta, para quem não sabe, quando você atinge um certo valor, o Zik reseta, tá? E esse reset ele é muito interessante, principalmente para operações 24 horas por dia. Quem está operando 24 horas por dia está exposto ao mercado 24 horas por dia, que é a conexão mais estável possível. E o reset ele deixa a sua conexão sempre nova. Isso é muito interessante, tá? Na versão 3.1, a mini meta continua, só que você pode utilizar também o máximo número de entradas para fazer o reset. Então, o procedimento do reset é o mesmo, porém o gatilho para esse reset pode ser diferente, tá? E como é que funciona o gatilho aqui? Quando você atingir um certo número de entradas na master, caso você não tenha resetado anteriormente pela mini meta, ele reseta por esse máximo número de entradas na master. Para quem que isso é muito interessante? Para quem utiliza, por exemplo, martingale limitado. Lucas, olha só, a minha banca é boa, aguenta, sei lá, 10 lojas seguidos. Só que eu não quero arriscar 10 lojas seguidos, não. Eu quero, por exemplo, 4 lojas seguidos no máximo. Ou seja, se eu vencer até 4 entradas, perfeito. Se não, se eu perder 4 lojas seguidos,
eu quero que o sistema faça o reset. Perfeito. Você pode colocar aqui 4, minimeta 0.01, 0.01 e máximo de entradas 4, ou seja, ou você ganha 0.01 ou o Zik vai fazer no máximo 4 martingales, 4 entradas. Não conseguiu a vitória dentre as 4, o Zik vai estar fazendo o reset para você. Você pode utilizar só um, os dois ou nenhum dos dois, isso fica ao seu critério. Tá legal? Bom, a outra novidade da versão 3.1, e essa é muito legal mesmo, tá? São os multicontratos. Vamos lá, deixa eu pegar um exemplo aqui de odd even. Quando eu clico em odd even e vou em custom, eu posso criar dezenas e dezenas de contratos, aliás, padrões diferentes, cada um trabalhando de uma forma. A gente pode criar contratos, igual eu expliquei, aperfeiçoando, né, o nosso padrão, criando configurações sinergizantes para que quando ocorra exatamente aquele padrão, o nosso contrato se inicia. Até aí tranquilo, isso a gente já explicou na aula passada. Só que quando eu clico, por exemplo, em odd even, que foi o caso, eu posso só criar contratos odd even, ou seja, o gatilho eu posso escolher, só que o contrato em si, ou vou estar operando para dar ímpar ou para dar par. O mesmo se aplica, por exemplo, com o call e put. Eu posso criar o que eu quiser. No final das contas, ou eu opero para dar call ou para dar put. Até aí tudo tranquilo. Só que eu adicionei a possibilidade do multicontrato. Olha que interessante. Quando você clica em Custom, dentro de multicontratos, o Zik te dá a possibilidade de operar tudo. Então você pode criar um bot de, por exemplo, tá galera, um bot de odd even, ao mesmo tempo que você cria um bot de call e put. Ao mesmo tempo que você pode criar um bot de underover, tá? Ou seja, para os clientes que acham que a Deriv de alguma maneira manipula os resultados ou manda uma sequência de loja proposital para algum tipo de contrato específico, isso aqui encerra qualquer tipo de possibilidade. Porque você está misturando par e ímpar com call e put com under over. Entendeu? É como se você. É só uma comparação, tá, galera? É como se você estivesse nadando, aí quem perder joga ping-pong, aí quem perder joga futebol, quem perder joga peteca. Ou seja, são contratos completamente diferentes, mas que estão operando dentro do mesmo bot, tá? Então, o contrato que aparecer primeiro, né, no gráfico, é aquele que vai dar entrada. Então, você pode dar uma entrada aqui e perder. Você pode dar uma entrada aqui em call e put e perder. São dois lotes, tá? Aí você no under over, que não tem nada a ver com call e put, que não tem nada a ver com under over, você vai lá e vence. E com o bot de under over, você recupera o de call e put e o de par ímpar, tá? Então isso aqui é realmente muito interessante, tá? Muito interessante. Você consegue misturar contratos diferentes todos no mesmo bot. É muito legal mesmo, tá? A única sugestão que eu vou dar para quem for utilizar o multicontratos, ou seja, utilizar operações de jeitos diferentes convergindo no mesmo bot, é que você escolha contratos que tenham a mesma chance de vitória. Quais são eles? Call, put, odd, even, under, over. Tá? Claro, tem outros aqui também que você consegue, entre eles, sinergizar isso. Mas por que que isso é interessante? Para que você consiga utilizar um martingale fixo. Porque, por exemplo, um bot de 50% de chance de vitória, o martingale é de 2,15. Mas se eu criar um bot aqui de match de fere, de match, por exemplo, o martingale é só de 1,15. Então eu não precisaria estar usando uma stake tão alta. O meu martingale pode ser menor. Consequentemente, a minha banca aguenta mais, entende? Então, se você não padronizar pelo menos a porcentagem de chance de vitória, você vai estar desperdiçando entradas, digamos assim. Entendeu? Então, o ideal é que você utilize contratos com a mesma porcentagem de chance de vitória. Ou então, você utiliza aquela função ajustável ao lucro. Essa função, quem vai decidir a entrada é o próprio sistema. Então, ele vai identificar qual é o contrato e vai adequar a stake de acordo com o contrato e com o lucro que você quer ter. Então, nesse caso aqui, você pode utilizar, tipo, match de Ferry, touch note, aí você pode. Mas, de modo geral, eu sugiro que você utilize os 6 primeiros contratos, eles têm a mesma porcentagem de chance de vitória, tá bom? Que é 50%. E aí, consequentemente, você pode utilizar um martingale fixo de 2,15, por exemplo, tá, galera? Bom,
Enfim, para quem é mais experiente aí, já deve ter explodido a cabeça, né? Porque te abre uma possibilidade infindável, né? Você conseguir operar contratos diferentes dentro de um mesmo bot. É... outra adição da versão 3.1 é a possibilidade daquela leitura antiga de códigos de, abre parênteses, D1 maior do que 4, por exemplo, D2 maior do que 5 e D3 menor do que 7, 9, por exemplo, tá? Na versão antiga do Zik a gente conseguia fazer isso, ou seja, a gente conseguia individualizar os ticks e fazer comparações para que a gente pudesse dar entradas. Galera que opera under-over gostava muito disso aqui, tá bom? Agora eu simplifiquei. Em vez de colchete são parênteses, em vez de ponto e vírgula é somente a vírgula. Então nesse caso aqui, o D1 é sempre o tick atual, é o último tick. Então eu estou falando o seguinte, ó, o tick atual tem que ser maior do que 4, o penúltimo tem que ser maior do que 5 e o antepenúltimo tem que ser menor do que 9, tá? Isso aqui para quem é da velha guarda do Zik já tá careca de saber disso aqui, tá? Só que eu simplifiquei. Agora são parênteses e dentro é vírgula, tá? E você pode botar ponto e vírgula aqui e criar um outro padrão, tá bom? Eu recebi muita mensagem de cliente perguntando se esse código estava funcionando no Zik novo e agora tá. Tá? E agora, galera, para finalizar as explicações da versão 3.1, eu vou precisar fazer uma explicação agora um pouco mais, eu não diria difícil, mas o cliente pode ter um pouco mais de dificuldade de entender por que essa nova função é muito, mas muito legal. Tá? Eu particularmente, Lucas, eu utilizo essa função nas minhas operações, tá? E eu estou disponibilizando ela para os clientes aqui agora. Quando a gente cria, vamos pegar aqui um bot de odd even, por exemplo, tá? Quando a gente cria contratos, padrões diferentes dentro de um mesmo contrato, aliás, dentro de um mesmo bot, por exemplo, aqui, ó. Então aqui, galera, eu estou criando dois padrões diferentes dentro do mesmo bot. Até aí tranquilo, certo? Lembrando que o Zik antigo, até duas linhas dava, mas se eu quisesse criar mais linhas, por exemplo, eu teria que abrir outros Ziks, tá? Vocês concordam que esse padrão A e esse padrão B, D no caso aqui, mas enfim, esse padrão e esse padrão, eles estão operando de maneira sinergizante. Se esse cara der um loss e esse cara der um loss, esses loss são somados. Se esse cara de baixo vencer, ele recupera dos dois. Até aí tranquilo, até aí perfeito, né? Só que às vezes eu quero utilizar somente o padrão de cima ou somente o padrão de baixo. Vamos supor que eu queira criar um bot somente com o padrão de cima, ou seja, eu quero só contar a vitória desse cara e a derrota desse cara. Eu não quero que esse cara, ao perder, some com a derrota desse cara. Eu não quero que esse bot, ao vencer, anule os loss desse cara. Eu quero individualizar. Aí você que é cliente deve estar pensando, Lucas, mas aí é simples. É só você excluir esse padrão aqui, salva esse aqui, perfeito. Cria uma outra aba e nessa outra aba você configura aquele seu outro bot. Dessa forma, os bots estarão individualizados. Perfeito? Perfeito. Até aí está perfeito. Só que vocês perceberam que eu estou criando duas abas, o que já é muito bom, tá? Antigamente eram dois icks diferentes. Vocês percebem que eu estou criando duas abas para padrões que estão operando no mesmo mercado? Concorda que a gente pode otimizar isso? E eu otimizei, tá? E essa otimização, ela vem de uma funçãozinha nova chamada loss visual. O loss visual, ele vai permitir, deixa eu botar aqui o mesmo padrão, tá? O loss visual, ele quando eu ativo, tá? Aqui em cima, tá? Ele vai permitir que eu individualize esses padrões. Ou seja, vamos supor que esse bot dê entrada, um loss, dois loss, três loss. Aí esse aqui perde um loss. Ele não vai estar somando. Se eu desativar, é o comportamento normal. Soma tanto para o bem quanto para o mal. Porém, quando eu ativo, eu estou individualizando. É como se eu estivesse utilizando uma aba para esse cara, outra aba para esse cara, e se eu criar mais padrões, uma terceira aba para esse cara. Em vez de eu criar três abas diferentes, eu estou usando três abas dentro de apenas um Zik, de maneira individual. Beleza? Ou seja, o resultado desse bot vai contar somente para esse bot, o resultado desse bot para esse bot, o resultado desse bot para esse bot. Se eu desativar, aí não. Aí tanto as vitórias quanto as derrotas são em comum. Ao ativar, são individuais.
Isso aqui, galera, para quem já entendeu, é uma economia de espaço violenta, porque eu não preciso agora abrir 5 abas para o mesmo mercado. Eu posso aproveitar uma aba só e operar bots diferentes sem que um atrapalhe o outro, entendeu? Por exemplo, eu vou abrir um setup meu aqui, ó. Vou abrir o setup Avalon, que é um setup que eu adicionei nessa versão 3.1, beleza? Vamos lá para o Avalon. O Avalon, ele utiliza loja visual em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bots. Se não existisse a função loja visual, eu precisaria abrir 8 abas somente para o mercado 100, mais 8 abas para o mercado 75, mais 8 abas para o mercado 50 e assim por diante. Eu teria ao todo 40 abas abertas, o que eu já falei lá no vídeo maior, que eu acho loucura. Eu acho que no máximo 5 abas é o suficiente dentro de um mesmo ZIC, principalmente quando a gente pensa em conexão. Tá legal? Porém, com o loja visual, eu estou agrupando tudo em apenas um ZIC. Então, por exemplo, vamos supor que esse primeiro aqui, ó, o Avalon 2, esse aqui, esse atinja a barreira. Ele vai dar entrada aqui. Os outros funcionam normalmente. Esse aqui vai dar entrada. Quando ele terminar e conseguir a vitória, ele vai zerar e assim por diante. É como se eu estivesse trabalhando com abas. Se fosse uma aba, outra aba, outra aba. Só que tudo dentro de um mesmo ZIC. De um mesmo, aliás, de uma mesma página, né? Lucas, e se dois tentarem dar entradas ao mesmo tempo? Não, eu já configurei para que somente um possa dar entrada. E para ser sincero, é bem raro, tá? Porque quando a gente bota barreira alta, a chance de dois bots darem entrada ao mesmo tempo é praticamente nula. Mas bom, para quem entendeu, o loja visual é uma mão na roda, tá? Claro, depende do tipo de setup que o cliente usa. Às vezes não faz sentido para ele isso, tá? Às vezes ele utiliza um bot que ele precisa, por exemplo, aqui, ó, que todos tenham aquela sinergia. Ou seja, se o bot M vencer, ele já zera o bot L. Perfeito, perfeito. Não tem nada de errado nisso. Só que ao ativar, você individualiza. É muito interessante também. Você consegue ter, enfim, para quem entendeu, é uma economia de espaço violenta, violenta. Em vez de ter 40 abas, eu tenho 5. Então é como se fossem 40 bots rodando, só que em um ZIC apenas com 5 abas. Eu não preciso abrir nem antigamente 40 ZICs e nem 40 abas. Tá? Bom, a última melhoria foram os setups. Eu criei os setups Avalon. São setups muito interessantes, setups que eu validei aqui no análise de padrões. Então, para quem não tiver nenhum tipo de estratégia, eu recomendo que dê uma olhada. Esse Wave é muito interessante. De todos, é o que tem a barreira mais baixa, ou seja, é o que teoricamente vai dar mais entradas, tá? Então testem, sim, claro, com barreira, testem. Mas de todos aqui, o Wave é o que dá mais entradas, porque é o que tem a barreira mais baixa, tá bom? E eu também adicionei, isso aqui é um mimo, digamos assim, tá? É uma ajuda pra galera que faz análise. Deixa eu botar o token aqui. Pra galera que faz análise, tá, pessoal? Eu adicionei a possibilidade de, dentro do analisador de padrões, o cliente poder já visualizar a maior ocorrência de loss. Por exemplo, deixa eu fazer uma análise aqui bem simples, pode ser essa aqui mesmo, ó. Perceba que nós tivemos 453 ocorrências com a barreira de 3, ou seja, entrada pra caramba, e o maior loss foram 14 ao todo, né? 11 depois da barreira e 14 ao todo. Perfeito. Isso aqui já é uma mão na roda absurda, né? Só que às vezes o cliente quer identificar exatamente qual foi o loss 14, então ele teria que ficar aqui, ó, procurando até achar 14 aqui, tá? Agora eu adicionei o ver maior loss. Então, ao clicar, ele já vai ser redirecionado justamente para o momento exato no qual o maior loss ocorreu. Tá? Então, isso aqui é um mimo, é um capricho com os clientes que estão fazendo análise aí. Beleza, galera? Essa foi a versão 3.1. Sugiro que migrem para essa versão, mesmo que não vá utilizar nenhuma dessas opções. É uma sugestão, mas se quiser continuar utilizando a versão 3.0, não há nenhum tipo de problema, tá bom? Bom, fiquem com Deus. Qualquer tipo de dúvida, estou à disposição. É isso. Um abraço, valeu.